Salve, salve, colegas! Aqui é o professor Marco Aurélio e eu gostaria de desejar muita saúde para vocês no início dessa conversa, tendo em vista esse período crítico da pandemia, né? Ou seja, a pandemia tem revelado a falta de estrutura em algumas políticas públicas, em especial a saúde, a educação, pois estamos há 12 meses do início desse quadro sanitário e estamos atravessando agora o pior momento, o momento mais crítico, o que revela que o nosso país, a administração pública, as políticas públicas, elas estão muito distantes do mínimo necessário para suportar algum tipo de situação emergencial e diferente. E não adianta dizer que o político A, político B não tem responsabilidade, porque tem sim. Muitos destes políticos que estão aí têm responsabilidade por essas negligências todas que foram cometidas durante anos. Afinal, muitos políticos que estão aí nas gestões são políticos que já passaram por outros cargos públicos no legislativo, mesmo no executivo, e nunca observaram a necessidade de se ter uma estrutura mais consolidada em termos de vacina. Não fabricamos vacina, apenas invasamos as vacinas que vêm de fora e também não temos uma estrutura hospitalar que seja suficiente para qualquer aumento de demanda, como é a questão da pandemia nesse momento. E estamos há 12 meses da pandemia. Logo, já houve algum tempo para se pensar em estratégias como outros países fizeram. Então, vamos refletir de maneira muito séria o que está acontecendo nesse momento. Vai aqui também os meus sentimentos às pessoas que perderam parentes, entes, amigos, por conta do vírus da Covid-19. E hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Eu deixo aqui o meu abraço, o meu salve para as mulheres, em especial para as servidoras públicas e principalmente para as trabalhadoras em educação, que são maioria nessa área, que me ensinaram e me ensinam bastante desde o momento em que eu ingressei nessa estrutura educacional pública do estado da Bahia, no caso, como estudante na década de 90 e hoje estou como professor já há quase 20 anos. Então vai meu abraço, o meu salve às mulheres que nos ensinam, que possuem muita sabedoria, inteligência e condição de transformar a realidade, pois é isso que elas têm feito durante todo esse tempo. Vai aqui meu abraço. Bem, colegas, depois de dito isso sobre a pandemia, eu gostaria de falar para vocês, de compartilhar, na verdade, com vocês, que eu resolvi esse final de semana fazer uma aula piloto gravada, né, por meio de vídeo, para colocar no YouTube. Por que no YouTube? Porque lá no YouTube eu tenho um controle de quem assiste, porque eu só vou distribuir o link, eu vou deixar ele apenas com link, com distribuição de link para as pessoas que eu desejo. Então, é um piloto. Eu descobri que pode ser uma das melhores formas, né? Deixar o vídeo aula, a videoaula lá no YouTube e eu distribuo os links. Então eu resolvi fazer isso. Eu fiz esse vídeo aula a partir de um plano de aula que eu também elaborei, de acordo com a BNCC, com as diretrizes. Eu fiz esse vídeo aula com um roteirozinho, porque eu acho necessário para colocar alguns conceitos do objeto de aprendizagem escolhido. E ele está lá. Fiz depois a edição também. Eu falo sobre comunicação, linguagem verbal, não verbal e língua. Foi um assunto que eu escolhi aleatoriamente para me testar e para testar essa modalidade. O que eu tenho a concluir que é algo difícil, trabalhoso, para nós que não temos formação, não temos apoio. Então, um patrão, né, gestores, escolas, municípios, estados que exigem isso do professor, sem dar o menor apoio material, tanto para os equipamentos quanto para os pacotes de dados, que não fornece um técnico informática para fazer a parte de edição, de adequação. Quem exige isso, gestores, estados e municípios, precisam repensar, porque isso vai adoecer a todo o corpo docente de seu município, de seu estado, logo, logo. Questões emocionais, questões de ergonomia, principalmente, que isso é o mais grave, que já há muitos estudos científicos sobre as doenças para aqueles que ficam durante longos tempos em exposição ao trabalho por meio de máquinas, né? Por meio de máquinas e de equipamentos tecnológicos. Então eu gostaria que vocês assistissem
ao vídeo, que vocês vissem o vídeo e que vocês depois comentassem. Também vou distribuir os links aqui nos grupos de WhatsApp para que as pessoas possam acessar, tá bom? Então é isso, podem comentar, eu vou disponibilizar o plano de ensino, vou disponibilizar o roteiro, tudo que vocês quiserem em nossos grupos de WhatsApp, para que vocês possam fazer a crítica e comentar o que vocês quiserem, porque eu estou justamente fazendo uma experimentação, tá bom? Um abraço, fiquem com saúde e até o próximo vídeo. Salve estudantes, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e eu estou retomando as nossas atividades escolares. Muitas coisas mudaram na sociedade desde o nosso último encontro no ano passado, não foi mesmo? A forma de ensinar e a forma de aprender também tem sido modificada. Vamos juntos conhecer essa nova fase de nossas vidas? Ah, mas não se esqueçam, atravessamos neste momento uma pandemia. A situação está muito difícil. Fique em casa e, se precisar sair para resolver algo muito importante, use máscaras e tome todos os cuidados possíveis. Cuide de você e da sua comunidade. Vamos adiante então, afinal eu estou gravando esta aula com equipamento aqui de casa e tem mais gente da família querendo usar o meu smartphone para outras atividades. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Vocês já ouviram esta frase? Querem saber qual é a relação dela com a aula de hoje? Então aguarde um pouco. Antes de começar, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal Marco Aurélio Professor IFEM Bahia. Esta aula só pode ser acessada por vocês via o link que passei em nosso grupo de WhatsApp. O vídeo ficará disponível por 2 semanas, depois ele será retirado. Então clique logo e se inscreva em nosso canal. Ah, tem outra coisa importante. Eu sempre deixarei na descrição deste vídeo e dos vídeos que eu gravar, alguns links para textos, links para outros vídeos e links de atividades. Tudo relacionado ao assunto, ao tema que será explicado aqui. Você clicou e acessou. Eu farei o controle de sua presença em minhas aulas por meio da atividade que você vai responder e enviar aqui pela internet. É tudo de forma virtual. E para interagir comigo durante esta aula, seja qual for o horário, basta que você mande um zap em nosso grupo, que eu responderei. Dúvidas sobre o assunto? Manda um zap. Dúvidas sobre o texto? Manda um zap. Dúvidas sobre este vídeo? Manda um zap. Manda um zap que eu respondo. E agora eu vou pedir uma ajuda muito importante a vocês. Se vocês conhecem algum colega que não possui condições para acessar as redes sociais por falta do sinal de internet ou porque não possui um smartphone ou notebook, etc., avise a ele que existirá material impresso e logo entraremos em contato, basta que ele aguarde. Afinal, neste país, a democracia ainda não chegou para todos. Alguns gozam de direito às tecnologias, como você que está me assistindo, mas outros, até hoje, não conseguiram ter acesso a este novo recurso da modernidade. Por isso, a democracia bate na porta de uns, mas infelizmente não bate na porta de outros. E vamos à nossa aula de hoje. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Esta frase revela que, além de palavras, imagens também comunicam. Isso quer dizer que temos entre nós uma linguagem que é verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem pode ser definida como a capacidade de expressão, ou como um meio sistematizado que os seres humanos desenvolveram para efetivar a comunicação. Ou seja, um meio de transmitir informações, pensamentos, desejos e emoções. Perceba que nós sentimos, pensamos, desejamos dentro de nós. Aí surge a necessidade de comunicar, de colocar para fora. Para comunicar, nós desenvolvemos a linguagem. Daí, a linguagem pode ser definida como a capacidade de expressão que nós possuímos para nos comunicarmos. Sei que vocês devem estar se perguntando aí, do outro lado da tela: professor, comunicação, linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal, língua, não é tudo a mesma coisa? Não, não são as mesmas coisas.
Prestem muita atenção que eu vou separar estes conceitos iniciais para vocês. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Você não sabe o que são interlocutores? Então, peraí que eu vou explicar. Interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação que se dá por meio da linguagem. São aqueles que tomam parte da interação, da comunicação, da conversa, do diálogo. Exemplo, eu e você, na sala de aula, conversando sobre qualquer assunto, somos os interlocutores daquela comunicação, feita por meio da conversa, como eu disse aqui nesse exemplo. Agora que vocês já sabem o que são interlocutores, voltaremos ao conceito de comunicação. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Entenderam? Se não entendeu, volta o vídeo e manda a sua dúvida pelo Zap que eu explico para você diretamente. Já a linguagem pode ser definida como a capacidade de expressão ou como um meio sistematizado que os seres humanos desenvolveram para efetivar esta comunicação, para tornar a comunicação concreta. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras, tanto na forma falada como na forma escrita. Já a linguagem não verbal envolve outras formas de comunicação, que não incluem as palavras. Por exemplo, imagens, cores, gestos. Muitas placas de trânsito, inclusive, ou obras de artes visuais e esculturas, são exemplos de uma linguagem não verbal. Agora falaremos sobre língua. A língua, por sua vez, pode ser considerada um dos componentes da linguagem. Então vejam, a língua é um dos componentes da linguagem, porque a linguagem ela é mais ampla, ela é verbal, ela é não verbal, ela é gestual. A língua é um conjunto de códigos e palavras usado por uma mesma comunidade. Esse uso acontece de acordo com determinadas leis e regras que constam na gramática normativa daquela comunidade. Estas regras devem ser seguidas por todos os usuários daquela determinada língua. As línguas também são chamadas de idiomas. Além da língua falada e escrita, temos ainda a língua de sinais, que é usada por pessoas com deficiências auditivas. Ela é constituída, enquanto língua, a partir de movimentos corporais, especialmente das mãos e dos braços, que representam palavras e frases. Resumindo, comunicação é um processo. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Já a linguagem pode ser definida como a capacidade de expressão ou como um meio sistematizado que os seres humanos desenvolveram para efetivar a comunicação. Comunicação é um processo, linguagem uma capacidade. Lembrando que a linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras, tanto faladas quanto na forma escrita. Já a linguagem não verbal, ela envolve formas de comunicação que não incluem as palavras. Entenderam? Comunicação, linguagem verbal, não verbal. E ainda temos a língua. A língua é um conjunto de códigos usados por uma comunidade. Esse uso acontece de acordo com determinadas leis e regras previamente estabelecidas, pois assim todos serão compreendidos naquela comunidade. E é bom lembrar, eu chamo a atenção de vocês para outras classificações da linguagem. Além da linguagem verbal e não verbal, encontraremos em alguns textos e alguns estudos algumas denominações e classificações, como linguagem mista, linguagem artificial, linguagem multimodal. Em nossos textos e vídeos, que deixarei os links aqui, saberemos mais sobre estas outras classificações. Agora é com vocês. Não esqueçam de assistir ao vídeo, ler os textos e realizar a atividade. Os links para ter acesso a estas tarefas, eles estão aqui na descrição deste vídeo. Ressalto também que este vídeo ficará disponível nas redes apenas por 2 semanas, o mesmo prazo que vocês têm para devolverem a atividade respondida. A nossa avaliação será processual e eu observarei quem assistiu ao vídeo,
quem realizou a atividade e respondeu às minhas interações no WhatsApp. E olha, não deixem de avisar os colegas que não têm acesso à internet ou às tecnologias para aguardarem um pouco, que logo entraremos em contato para a entrega do material impresso. Então, curta este vídeo aqui nesse momento para eu saber que você assistiu e também responda as atividades e devolvam. O prazo será de 2 semanas. Querem falar comigo agora mesmo? Então aguardo a sua interação no grupo do WhatsApp. Vamos lá, vamos para o WhatsApp. Abraços e até o próximo vídeo.